Quem tem prazer em estar na casa de Deus? Então diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 10. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Facinho de achar. No capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 3 e vamos ler o versículo de número 26. Diga para o irmão aí, está encontrando? Glória a Deus. Êxodo, no capítulo 10. Versículo de número 3 diz assim: Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Vamos para o versículo de número 26. Toda a igreja leia comigo. 1, 2, 3. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Agora abra sua Bíblia comigo em Salmos de número 91, o versículo 1. Tem algumas Bíblias que está até meio amarelinha, Salmo 91, a gente deixa muito aberto. Versículo de número 1. Eu quero que toda a igreja leia em uma só voz. Salmos de número 91, o verso de número 1. Vamos lá? 1, 2, 3. Diga para o irmão do lado: Deus já falou com você? Pode se assentar nesse momento. Deus está aqui nessa noite, igreja. A presença de Deus é real. Desde a hora que eu cheguei lá, naquela calçada, eu falei: Jesus, tem glória a Deus lá dentro da igreja. Porque não tem coisa melhor do que nós entrarmos na casa do Senhor e poder ser ministrado com a presença do Senhor. Nós estamos aqui em uma quarta-feira, onde Deus te trouxe aqui para apresentar a sua família no altar de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês que estão fazendo a campanha, você já tem um papel. Quem tem um papel aí que você está colocando o nome da sua família? Se porventura alguém não tiver, procura um dos nossos diáconos para que você coloque o nome da sua família que você precisa que esteja no altar de Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que você ter alguém que pode cuidar das suas coisas. Não tem coisa melhor do que você ter alguém que zela pelaquilo que é teu. Nós estamos aqui numa campanha de quarta-feira e o meu coração é muito grato porque eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele já fez pela minha família. Quando o pastor iniciou essa campanha, alguns meses atrás, um dia em casa, eu estava orando e o Espírito de Deus falou para mim assim: você precisa orar por salvação por sua família. E às vezes a gente é negligente, a gente não ouve muita voz de Deus. E quando o pastor colocou esse tema da nossa família estar no altar do Senhor, o meu coração se alegrou. Porque eu falei: obrigado, Jesus, porque o Senhor preparou a oportunidade de eu orar pela minha família. E eu sentei ali no último banco e eu fui escrever o nome da minha família. Irmãos, meu papel virou até do outro lado. Eu não sei se você tem família grande, mas eu tenho. Olha lá, a irmã Vandinha está erguendo para cima ali que ela tem nome na frente e atrás, irmãos. E eu sentei e falei: Espírito de Deus, me faça lembrar quem precisa de salvação na minha família. Porque nós, irmãos, nós não viemos do nada. Nós temos uma família. E esta campanha tem permitido você entregar a sua família no altar do Senhor. E esta semana passada eu pude testemunhar
um milagre que o Senhor fez na vida de uma das minhas filhas. Porque se tem uma coisa, irmãos, que eu coloquei nesse papelzinho, é o nome das minhas 3 filhas. Porque elas ainda estão em fase de decidir se vai servir Jesus de verdade. Elas estão na fase de decidir ainda se o Deus que eu apresentei para elas também é o Deus delas. E nesta semana passada, a minha filha caiu um tombo ali na calçada, logo após a escola dominical, e algumas pessoas que estavam aqui pôde presenciar. E ela não conseguia se mexer, ela levou um choque, ela machucou a coluna, a Débora, para quem não sabe, porque ela é bem quietinha, né? Ela é do reteté mesmo, e ela caiu. E, irmãos, eu fui para o pronto atendimento e eu fiquei bastante preocupada. Sabe por quê? Porque minha filha não se mexia as pernas. E eu sei que teve até algumas pessoas aqui da igreja, eu agradeço as pessoas que estavam aqui presentes, que entrou em oração, mas a minha filha ficou mais de 4 horas sem conseguir se mexer. E a médica falou assim, não tem jeito, sua filha não senta, sua filha não vira. E eu no corredor do hospital olhei para o meu marido e eu falei assim, eu só saio daqui com a minha filha andando. E depois fez um exame, mandou fazer outro exame, mudamos de hospital, vai fazer outro exame. E aí eu falei, Jesus, eu olhava para ela e ela falava, mãe, eu não consigo me mexer. Aí a médica, a gente vai ter que ver, né? E eu falei, tá bom. Eu entrei no corredor e falei, Jesus, só sai daqui com a minha filha andando. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Falta menos de 1 hora para o culto, era um culto de domingo. E eu fui beber água e deixei ela lá com o meu marido. E eu fui falando, Jesus, só falta 1 hora para o culto, Jesus, eu não posso faltar no culto. E como que eu faço, Jesus, com a minha filha aqui desse jeito? Irmãos, a hora que eu voltei para levar água para ela, ela falou assim, mãe, me ajuda a levantar. E aí, a hora que eu fui tentar, ela, a médica que estava vindo no corredor, falou, não pode mexer nela. Eu falei, não, mas se ela disse que vai levantar, doutora, vamos lá ajudar ela. E para a glória de Deus, ela levantou. E ela já quis vir de salto no culto. Está dolorida a coluna ainda, está machucada, mas para a glória do Senhor. A minha filha, o nome que estava no papel, eu apresentei no altar e o Senhor cuidou. E eu quero dizer para você que nenhum nome que você escreve nesse papel vai sair vazio, não. O Senhor vai visitar a sua família. O Senhor vai em busca daquelas pessoas que você entregou no altar dele. Porque isso aqui, irmãos, aqui é a casa de Deus. Aqui é um lugar de santidade. Aqui é um lugar que tem milagre. Aqui é onde você pode se refugiar. Você pode ter ido em qualquer lugar do mundo. Mas aqui é o lugar que você vai receber o teu milagre. É aqui nesse altar que sai adoração. É aqui nesse altar que sai lágrimas. É aqui nesse altar que tem entrega. É aqui nesta igreja que tem pessoas que oram. E às vezes você vai dizer, mas Érica, eu não tenho fé para viver esse milagre. Mas esse ambiente de milagres está aqui nesta noite. E você pode até achar que você não crê. Que eu já vou profetizar sobre a sua vida. Que vai aumentar a tua fé. Que os teus olhos vão se abrir, que o argueiro que está no seu olho vai cair, e você vai poder ver a glória de Deus no meio da tua família. Sabe por quê? Porque tem alguém aqui que se chama você, que tem entregado alguém no altar de Deus. Quando eu olho para esta palavra que eu estou lendo, nós estamos falando da história de Moisés. Eu vou simplificar para você entender. Moisés, Deus levantou Moisés desde o ventre da mãe dele para ser o grande libertador de Israel. Um menino que foi crescido junto com o faraó, mas por causa de algumas decisões e escolhas suas, aprontou, matou um homem, fugiu. Como muitos de nós fazemos decisões erradas nas nossas vidas. Muitos de nós fugimos dos planos iniciais da qual planejamos. Muitos de nós passamos por situações que às vezes você não desejava passar, mas por conta de escolhas que a gente faz.
E Moisés, ele era esse homem cheio de cicatrizes do passado, viveu muito tempo longe da sua família, perdeu o trono que ele poderia ser sucessor, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Mas eu quero dizer algo para você, não importa o caminho que você trilhou até hoje, Deus tem um plano na tua vida, e você precisa entender isso, que por mais que o diabo prepara artimanha para te derrubar, por mais que o diabo prepara laços para sujar teu nome, por mais que o diabo prepara oportunidades para você perder a promessa de Deus, existe um que anula toda a sentença de Satanás sobre a tua vida e a tua família. Moisés ouviu a voz de Deus. A sarça queimou, irmão, e a sarça de Deus não tem que queimar somente o arbusto, a árvore, a sarça tem que queimar aí dentro de você, que você tem que entender que é um amor que cresce, que é uma compaixão que ajuda, que é uma entrega, é dentro de você que começa a nascer as coisas. Moisés decidiu assumir o chamado de Deus para a vida dele, e aí ele vai para Faraó, e Deus usa a vida de Moisés grandemente, entrega o recado de Deus para Faraó, porque se tem uma coisa, irmãos, que quando Deus escolhe alguém, essa pessoa é protegida de Deus. Nós lemos aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Tem alguém precisando de descanso? É só habitar no esconderijo do Altíssimo. A sua família tem que estar escondida debaixo do esconderijo do Altíssimo. Sabe para quê? Diga para a pessoa do seu lado, para você ter paz. Para você ter sossego, irmão. Só é em Jesus que a gente tem paz e sossego. É só com Cristo que a gente tem liberdade, pode ser feliz de verdade. E Faraó estava irredutível, porque Moisés foi um homem levantado por Deus. Moisés não teve medo de Faraó. Uma das coisas que mais Satanás coloca na vida da pessoa que começa a se entregar para Jesus é medo. É medo de aparecer. É medo de impor, é medo de dizer que é crente, é medo de dizer que crê em Jesus, é medo de dizer que tem medo disso. O diabo coloca inúmeros medos sobre a sua vida, e eu quero declarar sobre você que tem medo de algo, coloca a mão sobre o seu coração. Às vezes você não tem medo de escuro, mas você tem medo de macumba. Às vezes você não tem medo de escuro, mas tem medo de perder alguém da tua família. E esse espírito de medo, pega a tua bagagem agora e vai embora. Seja arrancado da vida desta pessoa agora, Senhor, porque não temos como colocar as nossas famílias no altar, Jesus, se nós temos medo de entregar, ó Pai. A Bíblia vai dizer que Moisés chegou em Faraó e disse: o negócio é o seguinte, nós temos que ir embora daqui, aqui não é o nosso lar. Nós queremos a nossa casa, nós queremos a nossa família, nós queremos servir o nosso Deus. E Faraó falou: daqui ninguém sai. E eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Faraó chamou a Moisés para uma conversa, para uma negociação. Moisés saiu lá do seu conforto e foi para o palácio para negociar com Faraó. E Faraó fez 4 propostas para Moisés, aí dentro de Êxodo, no capítulo 10. Ele faz 4 negociações com Moisés. E são 4 negociações que eu quero falar com você hoje. Porque são negociações que o diabo tem feito com você e a sua família. A primeira coisa que você precisa entender, que a gente não negocia a nossa família. Fecha os teus olhos. Quem é a sua família? Feche os seus olhos. Quem é a sua família? Você não pode negociar a sua família com o diabo. Por
tua família embora e você junto. Lembra aí quem é a tua família, irmãos. Tem coisas que a gente não negocia. Tem coisas que a gente não pode oferecer. A primeira proposta de Faraó aqui para Moisés, segundo a palavra do Senhor que vai nos dizer, ele disse para Moisés assim: daqui ninguém sai. Você acha que o diabo quer perder você? Você acha que o diabo quer perder quem você se tornou nele no mundo? Você acha que o diabo, por exemplo, Faraó ia permitir que o povo de Israel deixasse o Egito? Não, o diabo não quer que você largue seu pecado. O diabo não quer que você para de fazer práticas antigas. O diabo quer que você continue pecando e parado no mesmo lugar. O diabo coloca confusão lá na tua casa, entre marido e mulher, para nenhum chegar no acordo e os dois não crescer. O diabo coloca confusão lá, sabe para quê? Para você ficar estacionado. O diabo coloca aquele sentimento de que está tudo bom. Não, essa casa precisa de uma reforma, mas deixa para lá. Não, eu estou bem assim. Não, dá para viver desse jeito. E eu quero dizer para você que tem negociado viver num ambiente horrível e você tem se conformado com isso. O diabo não quer que você saia da escravidão. Abra seus olhos espirituais, igreja, para entender que o diabo quer que você continue escravo. Mesmo você tendo condição financeira, muitas vezes o diabo permite você lá na miséria. Muitas vezes você tem condição de viver o melhor de Deus, mas o espírito de confusão estaciona você e a tua família. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: Satanás tem tentado negociar para que você não saia da escravidão. Você já acostumou a brigar, você já acostumou a não ter nada, você já acostumou a viver só desse jeito mesmo, você já acostumou a não viver os teus sonhos, você já simplesmente aceitou que você vai viver uma derrota, você já aceitou que não é para você já aceitou que não é de Deus, você já aceitou inúmeras ofertas de Satanás, mas eu tenho algo para você: Deus te tirou da escravidão. E Ele não quer que você volte para a escravidão. Hoje a sua mente te escraviza, relacionamentos escravizam, trabalhos escraviza, e você precisa buscar a direção de Deus, porque muitos de nós não vivemos o melhor de Deus, porque nos conformamos em viver no Egito. Nos conformamos em viver no pecado, nos conformamos em viver na mesmice. A segunda negociação que Faraó fez com Moisés, segundo a palavra do Senhor, ele disse assim: tá bom, eu não quero que vocês saiam. A primeira foi: eu não quero que vocês vão embora. A segunda negociação, ele diz: olha, eu não quero que vocês vão embora, mas faz o seguinte: vocês podem ir, mas vai só até aqui pertinho, vai dar uma volta, espaireça a cabeça, fala para esse povo que eles não é escravo não, faz eles pensar direito, em tudo aquilo que ele pode conseguir. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? A segunda negociação que Satanás faz com você é para você, você pode ir só até ali. Diga para o irmão do lado: alguém já disse que você pode ir só até ali? Satanás é especialista em superficialidade. Ele quer que a gente viva o superficial. O diabo não quer te prender mais na escravidão, porque muito já mostrou a cara e os dentes, dizer: eu não ficarei escravo. Mas ele diz: você pode ir só até aqui. É assim mesmo. Você vai viver 10 dias bom e 20 ruim, é assim mesmo. Não, é assim mesmo. Não liga não. É só um pouquinho ali. Você só pode ir até aqui. Muitos de vocês já negociou com o pecado. Não, porque eu fui abusada. Porque eu fui enganada. Porque eu fui traída. Porque isso e porque aquilo. Porque eu perdi.
Porque eu não consegui. Eu tenho que me assemelhar a isso. E Deus está dizendo aqui, você está negociando com o diabo. Você pode ir só até ali. E Deus está dizendo, não tem limites para aquele que eu chamei. Quem põe limites até onde você vai é o diabo. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, porque você é livre. Você é livre para viver e ir aonde Deus quer te levar. Deus não quer que você tenha uma semana de vitória na tua casa e 15 dias de inferno. Deus não quer que você tenha dinheiro 10 dias do mês e 20 dias passe necessidade. Você precisa entender que essa superficialidade que você tem permitido viver é o que faz você não avançar. São negociações que o diabo faz com a gente. Porque às vezes você não tem o dinheiro no bolso, mas você pode sonhar. Porque sonhar e ter fé é trazer à existência aquilo que não existe. Mas o diabo tem roubado teus sonhos. O diabo tem roubado a tua esperança e você permite vivendo na superficialidade. Muitos de nós nos acomodamos dizendo, não é tempo, deixa o tempo de Deus, deixa a vontade de Deus, deixa as coisas acontecer, irmão. Enquanto as coisas vão acontecendo, o diabo fica feliz, porque ele tem negociado e colocado você para viver uma vida de mentira, uma vida superficial, uma vida que não há entrega de verdade, relacionamentos que não amam de verdade, e não existe carinho de verdade, não existe respeito de verdade, não existe crente de verdade, não existe quem crê de verdade, existe superficialidade. E quando alguma coisa encaixa bem, nós damos glória, porque o resto só Deus sabe o que você passa. Não permita que o diabo hoje continue levando você para casa para você viver uma vida superficial de aparência. Terceira negociação que Faraó fez com Moisés aqui nesse capítulo 10 de Êxodo. Ele falou assim, olha, eu não quero que vocês saiam. O primeiro, lembra? Depois ele concordou, tá bom, vocês podem ir, mas vai só até aqui. A terceira negociação, ele diz, então vocês podem ir embora, vaza. Vai para onde vocês quiserem, mas vocês não vão levar seus filhos. Pode ir embora do Egito, vai para onde vocês quiserem e deixa seus filhos para a gente. Vou perguntar para algum pai e mãe aí, dá para ir embora sem filho? Dá, Jean, vai embora você e a Marina, deixa a Ana Luísa e o João com nós aqui. Irmão, tem pai e mãe que não deixa o filho dormir nem na casa da avó. Tipo eu. Nem durmo. Essa negociação é muito séria, irmãos. Você sabe por quê? Porque o inimigo, ele faz assim, ó, você vai, mas deixa esse guri para trás. Tem crentes que servem a Deus e que ele nem liga porque o filho não serve. Ah, meu filho decide o que ele quer da vida, irmãos, não negocia aquilo que Deus te deu. Você tem que vir para a casa do Senhor e dizer, eu vou, mas meu filho vai também. Eu vou, mas minha sogra irá também. Eu vou, mas minha mãe irá também. Você imagina, irmãos, uma proposta dessa de Faraó para aquele povo. Vocês podem ir embora, leva a mudança, leva tudo e deixa seus filhos. É isso que o inimigo tem feito. Tem feito você se conformar e está aqui dando glória a Deus. E Deus está dizendo, não conforme em deixar seus filhos para trás. Não conforme em deixar a herança que eu te dei para trás. Não conforme em deixar tudo aquilo de valor para trás. Nós temos vivido um novo tempo, irmãos, aqui. Por quê? Porque muitos de nós estamos conformados. E o Espírito de Deus está dizendo, não, você precisa profetizar. Meus filhos serão maiores do que eu. Meus filhos terão a casa que eu não tenho. Meu filho terá o estudo que eu não tenho. Meus filhos serão adoradores. Meus filhos serão profetas na escola. Terão os melhores empregados que existir. Eu quero dizer algo para você. Não permita que o inimigo roube o melhor que Deus tem para você, seus filhos. Seus filhos, toda a sua herança tem que estar junto com você. Você precisa deixar um legado para os teus filhos. Um legado em dizer, meu filho, eu não desisto de você. Você está no vício, mas eu não desisto de você. Minha filha, você não me ouve, mas eu não desisto de você. Você não ouve conselhos, mas eu não desisto de você. Às vezes a esposa serve a Deus e o esposo não. E Deus está dizendo,
objetivos da sua vida com alguém que você vive, com a tua família, com algo de valor. Mas você precisa dizer: eu não desisto de você. Eu não vou deixar ninguém para trás. A quarta proposta de Faraó para Moisés está lá no último versículo de número 25 que eu li. Ele falou: tá bom então, já que vocês querem ir embora, vai para onde vocês quiserem, leva essa gurizada toda, mas todo o seu rebanho, todo o seu dinheiro, todas as suas vacas, vocês deixam aqui suas riquezas. E sabe o que o Espírito de Deus está dizendo aqui nessa noite? Tem gente negociando com o diabo suas coisas de valor. Tem pessoas negociando com o Faraó aquilo que você suou a vida inteira para conseguir. Tem pessoas negociando com o inferno noites de sono derramada. Tem gente querendo deixar para trás porque não quer o confronto. Tem gente perdendo heranças, tem gente perdendo legados, tem gente perdendo amizades, tem gente perdendo inúmeras coisas. O diabo, ele vai negociar mesmo com você. O diabo, ele vai querer dizer: você não tem mais amigos. Os seus amigos eram aqueles só da cachaça, agora você serviu Jesus, você não tem amigo. Irmão, existe um amigo mais chegado do que um irmão. Tem amigos. E se você se sente uma necessidade de amigo, você pode ter certeza que Deus vai preparar os melhores amigos para você. Irmãos, Satanás aqui, através da vida de Faraó, ele estava querendo tirar daquele povo o sustento das mãos. O inimigo tem colocado nos nossos meios, no nosso coração, no nosso corpo, um cansaço tão grande que nós não temos ano para trabalhar, irmão Lazinho. Tem gente que precisar colher mandioca para poder não morrer de fome, morre de fome e não arranca mandioca. Você tem permitido que a preguiça roube o alimento, a vontade de plantar, a vontade de colher. O inimigo tem roubado tantas coisas, gente, que tem gente passando fome porque tem preguiça de ir no mercado. Aqui não tem ninguém assim, glória a Deus. O inimigo, ele tem entrado, e porque nós negociamos isso. Moisés olhou para Faraó e falou: quê? Eu vou com meu povo, vou levar meu gado, porque eu vou oferecer sacrifício a Deus. Nós vamos levar tudo aquilo que nós colhemos e plantamos. Tem gente que não tem dado valor nas coisas que Deus te dá. Deixa estragar, deixa embolorar, joga fora, não dá valor a nada. E Deus está dizendo: olha aquilo que foi o teu suor, meu filho. Não permita que o diabo roube aquilo que você perdeu noite de sono para conquistar. Muitos de nós falamos: porque o outro não se esforça, porque o outro não faz, porque eu não tenho colaboração. E Deus está dizendo: eu quero levantar você num tempo que você vai restaurar o teu altar da tua casa. É você que vai pôr a mão na massa. É você que vai olhar e vai dizer assim: olha, eu não vou deixar de oferecer o melhor para minha família. O diabo tem negociado com pais que chega a emburrar com o filho e fala: eu não compro mais nada nessa casa. O diabo tem negociado com pessoas que dizem: eu jamais vou dar um presente para essa pessoa porque ela não merece. E nesta noite eu quero dizer: não negocie com Satanás, porque você tem negociado a sua essência. Muitos de nós já negociamos até a nossa adoração. Viemos para a igreja e dizer: eu não dou glória porque a irmã Érica que vai pregar hoje. Eu não dou aleluia porque não tem pregador. Eu dar dízimo para pastor. O diabo tem mudado a mente de pessoas. Não é para o pastor que você dá dízimo, não é para a Igreja Batista Unida que você dá glória, é para aquele que te criou, é para aquele que te chamou, é para aquele que te colocou de pé e que vai
nós já entregamos, muitos de nós não queremos cantar, muitos de nós não queremos trazer a campanha do quilo, muitos de nós não queremos jejuar, muitos de nós não queremos nos entregar. E o Espírito de Deus está dizendo essa noite: percebe quanta negociação você tem feito? Percebe quanta negociação você tem feito por causa de traumas? Quantas negociações você tem feito por causa de pessoas? Quantas negociações você tem feito porque não aconteceu no tempo e do seu jeito? O Espírito de Deus está falando aqui com você, igreja. Até quando você vai permitir ficar negociando com o diabo na tua mente? Até quando você vai se permitir viver, ser empurrado? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E Deus está dizendo: eu tenho uma eternidade para você, meu filho. Eu tenho uma eternidade. Eu tenho o melhor para você. Eu te tirei das garras do inferno e eu quero te levar de volta para casa. Deus quer tirar você da escravidão. Deus quer tirar você de uma vida miserável. Deus quer tirar você de uma vida de sofrimento, de angústia, de desespero. Quantos de nós estamos negociando esses valores? E aí nós viemos numa campanha de quarta-feira e dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha família no teu altar. Entrega mesmo, não permitindo que a sua família seja escrava de você. Entregue a sua família aqui no altar, não permitindo que haja limites entre sonhos dentro da tua casa. Deixa a tua família sonhar, deixa teus filhos sonhar, deixa teus animais sonhar, deixa toda a sua família sonhar. Entregue aqui a sua família no altar de Deus, mas não coloque limites, não coloque superficialidade. Não diz: não, eu só amo se eu for amada, eu só faço se fizerem por mim. Deus está dizendo: entrega a tua família para mim, sem reservas. E que você possa cumprir o que Moisés falou aqui no versículo de número 26, que eu vou ler a parte A, porque ele é um ato profético sobre a sua vida. E também o nosso gado há de ir conosco. Deus está dizendo aqui: prosperidade. Você não pode sair de mãos vazias, você não pode permitir viver na miséria. E ele vai dizer: nenhuma unha vai ficar para trás. Irmãos, Moisés estava dizendo aqui: eu não aceito perder uma unha do dedo. E eu pergunto para você: será que você negociou tanto que você nem está ligando de perder mais? Porque o diabo tem colocado aquele sentimento: não estou nem aí. Se larga amanhã eu arrumo outro. Se morrer, nasce outro. Se não der certo esse animalzinho, eu compro outro. Se não der esse emprego que eu gosto tanto, Deus arruma outro. E Deus está dizendo aqui nessa noite: você só vai aonde Ele te levar. Mas entenda uma coisa: tem ações e decisões que a gente toma, que tem gente que tem deixado a perna, a cabeça, tudo para trás. Imagine a unha. E Deus está te dizendo aqui nessa noite: tome a autoridade de não permitir que o diabo roube nenhuma unha. O diabo não rouba nada dos teus filhos. O diabo não rouba nada do teu casamento. O diabo não rouba nada da tua espiritualidade. Chega! Chega de roubar a tua essência de cristão. Chega de roubar a tua vontade de orar. Chega, chega, chega. Chega de continuar pecando. Chega de não se arrepender. Chega de não se humilhar. Se você pudesse entender o que o Espírito de Deus está aqui na igreja agora fazendo, você glorificava a Deus. Porque Deus está dando basta na vida de muitas pessoas. E você vai ter a autoridade de Moisés e dizer: eu vou seguir em frente e não aceito perder nenhuma unha. O que você vai negociar? Para eu encerrar, eu vou te perguntar: o que você vai negociar? Você já acostumou com anestesia? Nós vivemos um mundo hoje que os crentes estão anestesiados, dando glória a Deus, irmão, porque anestesia é um trem bom, viu? Você não sente nadinha. E tem crente vivendo anestesiado. Não, irmão, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas o meu Deus que está aqui hoje, Ele não quer anestesiar seu problema, Ele quer te curar.
porque a anestesia passa. E aí aquilo que você acha que é alívio de Deus hoje, a dor vai voltar semana que vem. A dor vai voltar na próxima decepção. A dor vai voltar na próxima falta de dinheiro. E Deus está dizendo, eu quero cura. Eu não quero anestesia sobre a sua vida. Mas eu preciso que você também não negocie. Com o diabo, irmão, você tem que lidar de pé. O diabo tem que olhar nele e dizer assim, sai da minha casa. Com autoridade. E com Deus, você se ajoelha. Olha a diferença. Com Deus eu ajoelho. É com Deus que eu me humilho. Mas com os nossos inimigos e com o diabo é de pé. A Bíblia vai dizer que o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. E aí eu finalizo perguntando para você. O que você vai continuar negociando? Você vai sair daqui hoje negociando? Ou você vai dar um basta hoje e dizer, Satanás, Faraó, eu não negocio mais com você. Estou indo embora. Se coloque de pé que eu quero orar pela tua vida. Pega seu papel. Posso orar pelo papel, pastor, para agilizar? Pega seu papel. Senão eu não sou convidada a pregar de novo pelas horas, né? Sem Jesus você não consegue nada. Pega esse papel, abrace ele, chora, enxuga as lágrimas, se ajoelhe, faz aquilo que o Espírito sentiu e entrega a tua família no altar de Deus agora. Olha agora para Deus, e essas 4 coisas, se você negociou até agora, você não vai negociar mais. Começa a orar aí. Quero ouvir você, igreja. Você vai orar. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. De que adianta você ter tudo e perder a sua família? Adianta eu ganhar o mundo inteiro. De que adianta? E a minha E você se perder? sem ti, De que adianta você ganhar e perder a sua família? De que adianta você ter saúde e não ter coragem para trabalhar e andar? De que adianta você ter uma família se você não está disposto a lutar por ela? De que adianta você dizer que serve a Deus e você não sente esse Deus? Espírito Santo de Deus, obrigada por estar aqui hoje. Que a tua presença vá embora com cada pai, com cada mãe, com cada filho. Pai, que o Senhor leve cada um agora, Deus, da onde está escrito esses nomes. Vai visitando a geração. Essa pessoa, Pai, toda maldição vai quebrar agora. Toda maldição de família cai agora. Essa família está no meu altar e no teu altar, Senhor. O altar do meu coração está a minha família. E eu quero entregar a Ti. Eu quero entregar as famílias dessa igreja. Eu quero entregar os filhos, os netos, os sobrinhos. Eu quero entregar os nossos visitantes. Eu quero entregar os nossos obreiros. Pai, que eu possa, Deus, saber que eu dependo de Ti. Porque sem o Senhor eu não sou nada. Essa igreja não é nada. E eu declaro um novo tempo na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia nesta palavra, irmão. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Irmão, se assente aí um minutinho. Deixa eu concluir os avisos. Amanhã nós temos tarde da bênção às 17 horas. Também nosso culto em Itajá. E sexta-feira temos um ensaio com o Ministério de Louvor.
E neste sábado, irmãos, inicia nossa festa de Pentecostes. No sábado, festa de Pentecoste, festa da colheita. E no domingo, festa das primícias. Quem ainda não sabe o que é festa de Pentecostes, é um culto onde nós estaremos aqui em gratidão a Deus pela colheita de bênçãos. Amém? Tem alguém aqui que neste ano tem recebido colheita de bênção? É por isso que nós